Eu não sei, você tem microfone aí, Arthur? Ou você usa o chat? Você não tem microfone, né? Tá bom. Então, se der algum problema, vamos ver se ele bipa aqui quando você escreve. Normalmente o pessoal me avisa quando você escreve no chat. Ou alguém escreve no chat. Deixa eu ver. Você está vendo meus slides, Arthur? Escreve aí no chat alguma coisa, vamos ver se bipa para mim. Não bipou. Tá bom. Então ele não está bipando, Arthur. Se você precisar falar comigo, não sei o que a gente vai fazer aqui. Vamos ver se... Bom, eu estou gravando. Vamos lá. Então, é o último tópico do curso de tópicos computacionais. A gente vai falar hoje, então, das simulações quânticas, que são baseadas na teoria do funcional da densidade. Né? Esse nome, ab initio, vem do latim, quer dizer desde o princípio. Então, ao contrário do que a gente viu até agora, os métodos ab initio, eles não são parametrizados. Né? E essa é a grande força deles. Então, na dinâmica molecular, você inventa um potencial clássico newtoniano para descrever a interação dos átomos. Nos elementos finitos, você coloca como parâmetro propriedades do sistema que você está simulando, como a condutividade térmica, condutividade elétrica, constante elástica, e daí por diante. Nos métodos ab initio, você não coloca nada experimental. Né? Então, é exclusivamente teórico. Isso tem um lado muito bom, que é o poder de predibilidade do método. Então, eu costumo dizer, né, eu participei da banca de defesa de um trabalho que o aluno via como é que uma nanopartícula de cobre reagia quando ela era bombardeada com projéteis, né? Então, ele bombardeava projéteis nessa nanopartícula e ele concluía que depois de um tempo a partícula se reagrupava na estrutura cristalina original. E eu falei para ele, mas escuta, o potencial clássico que você está usando para simular sua nanopartícula de cobre é um potencial que diz que o sistema vai ficar nessa estrutura. Então, qual é o verdadeiro poder de previsão desse seu método? Né? Não sei, pode até ser que fique, e pode ser que não fique. Então, esse é um problema. Por outro lado, os métodos ab initio, embora eles tenham, em princípio, um poder de preditibilidade melhor, eles têm um custo computacional monstruoso, né? Então, algumas técnicas ab initio mais sofisticadas, que é a teoria do funcional da densidade, você dificilmente consegue passar de uma dúzia de átomos. É muito pouca coisa. Por outro lado, a teoria do funcional da densidade, dependendo do sistema, dependendo do cálculo que você quer fazer e dependendo dos computadores que você tiver, você consegue chegar ali na ordem de 1000 átomos, tá? Na maioria dos casos, a metade disso ou menos até. Agora, isso não é um problema para diversos sistemas que a gente estuda, né? Como vocês sabem, um cristal,
você pega um cristal de silício, um cristal de diamante, você com 2 átomos descreve o cristal inteiro. Essa é a célula primitiva deles, né? Então, você quer descrever uma folha de grafeno, você precisa de 2 átomos só. Então, para diversos sistemas, isso não é um problema, essa limitação de tamanho, né? Agora, se eu quero estudar defeitos como o que você propôs, Arthur, né, que é uma discordância, um stacking fault, um contorno de grão, aí eu não consigo descrever com ab initio puro, né? A gente precisa fazer alguns truques aí. E a gente consegue fazer esses truques, mas isso é uma outra história, tá? Então vamos lá. Bom, eu provavelmente já mencionei essa citação do Feynman, do livro dele, das Feynman Lectures, que ele disse que o conhecimento mais importante que a humanidade desenvolveu ao longo da sua história é que tudo é feito de átomos, né? E que se a gente parte desse pressuposto como sendo verdadeiro, a gente consegue concluir uma série de coisas importantes, uma série de regras da física importante, né? Então, bom, tudo é feito de átomos, então essa mesa aqui onde está o meu computador é feita de átomos, então quer dizer que esses átomos se ligam por uma força intensa, né, que faz com que a matéria tenha essa propriedade de ser sólida. Por outro lado, o computador que está em cima da mesa, ele não está grudando na mesa, e ele também não atravessa a mesa. Então, significa que os átomos, eles também, em certas circunstâncias, se repelem. E se a gente passa a pensar, então, em que tipo de interação pode ter essa característica, que às vezes ela se atrai e às vezes ela se repele, a gente começa a ter uma série de ideias importantes, né? Eu acho que eu já discuti isso no começo do curso, eu não vou me deter muito nisso, mas se eu pudesse adicionar algo à citação do Feynman, é que os átomos interagem através dessa equação aqui, que é a equação de Schrödinger independente do tempo, né? Então, no caso de sistemas coulombianos, o segundo termo, que é o V de R, é o termo de energia potencial coulombiana, interação eletrostática, né? O primeiro termo está relacionado à energia cinética e é um operador atuando numa função de onda que eu ainda não conheço. Então, esse termo pode ter um formato variado. Agora, o termo da energia potencial coulombiana é esse aqui, né? Então, nesse caso aqui, o sinal de menos indica uma interação atrativa, né? Quando o potencial é negativo, a força é positiva, né? Então, eu tenho aqui uma interação atrativa entre elétrons e núcleos que têm carga oposta. Eu tenho uma interação repulsiva entre 2 elétrons, e eu tenho interação repulsiva também entre núcleos, porque eles têm a mesma carga. Eu posso ter ainda algum potencial externo, um campo elétrico, um campo magnético, etc., atuando no sistema. Então, essa equação de tudo aqui, porque ela descreve toda a matéria no universo e como toda a matéria no universo interage com toda a radiação, com todos os campos, é uma equação realmente fantástica, né? E alguns anos depois que ela foi publicada por Schrödinger publicou em 23, e um outro grandíssimo gênio da época, que era o Paul Dirac, ele publicou um artigo no qual ele fez essa
declaração bombástica, né? Ele falou: as leis subjacentes necessárias para uma teoria matemática de grande parte da física e toda a química está, assim, completamente conhecida como a equação de Schrödinger. A dificuldade é que a exata aplicação dessas leis leva a equações que são complicadas demais para serem solúveis. Ou seja, a equação de Schrödinger é impossível de ser resolvida analiticamente para a vasta maioria dos sistemas, né? E esse é o problema. Então, eu acho que eu também já discuti isso com vocês lá no começo do curso, mas se a gente pensar no diamante e no grafite, são dois materiais que são compostos rigorosamente do mesmo elemento, que é o carbono, né? Contudo, eles são completamente distintos. Então, o diamante é transparente e o grafite é escuro. Desculpa, eu vou encostar a porta aqui. Eu estou no meu quarto. Vamos esperar que a internet não caia aqui. Eu tive que fechar a porta. Então, o diamante é extremamente duro e o grafite, ele é tão macio que a gente consegue até escrever com ele, né? Então, quando você está escrevendo, o que você faz é a pressão que você exerce na ponta do lápis contra o caderno faz com que camadas do grafite se desloquem e marquem o papel, né? Eu coloquei pesado e leve, mas o que eu deveria dizer, na verdade, é denso, o diamante é denso, enquanto o grafite é pouco denso, né? Então, se esses materiais são compostos apenas de carbono, a diferença está no arranjo atômico do carbono nesses materiais. Então, ou seja, aquele termo que a gente discutiu, o termo potencial, é o que é diferente. Porque a posição dos átomos em relação uns aos outros é diferente. Então, esse cara aqui, na verdade, esse V de R, ele é a chave para a diversidade de tudo que a gente vê no universo, né? Então, você olha essas estruturas aqui, de novo, outro exemplo, o diamante e o silício, eles têm rigorosamente o mesmo arranjo cristalino. A diferença é o parâmetro de rede, que é levemente maior no caso do silício em relação ao diamante. Mas eles têm propriedades totalmente diferentes também, né? De novo, o silício, o diamante é transparente, o silício não é. O diamante é duro, o silício não é. O diamante é muito mais denso que o silício. Na verdade, isso eu não sei dizer se ele é mais denso, mas o diamante é um isolante e o silício é um semicondutor. Então, eles têm propriedades muito diferentes, embora tenham a mesma estrutura eletrônica. Então, agora aqui, o que faz com que mude esse V de R é o tipo de átomo, né? Ou seja, são os elétrons interagindo com o núcleo desse material que faz com que o V de R seja diferente, né? Então, o arranjo atômico determina esse V de R, né? E isso daqui foi a grande sacada do pessoal que fez o DFT, que eu já vou citar daqui a pouco, né? Bom, legal. Agora, vamos ver a equação de Schrödinger no caso do átomo de hidrogênio, que ela é solúvel exatamente. Eu vou falar aqui de um monte de matemática que vocês já viram em algum momento
lá do BCT, vocês devem ter visto em quântica, vocês devem ter visto em interações atômicas e moleculares. Essas equações agora, essa matemática que eu vou mostrar, ela não é importante para o propósito do nosso curso. Eu só estou mostrando aqui, eu vou mostrar bem rapidinho, só para exemplificar de que eu estou falando. Né? Então, no caso do átomo de hidrogênio, eu consigo resolver a equação de Schrödinger exatamente. E para isso, a variável que eu escrevo é R, que é o vetor que liga o elétron ao núcleo, né? Então, ao invés de tratar as coordenadas do núcleo e as coordenadas do elétron, eu trato só um R, que é a posição relativa dos dois. Então, eu posso fazer uma transformação de coordenadas aqui para um sistema esférico de coordenadas, né? Então, as coordenadas x vão ser o módulo desse vetor R vezes o seno do ângulo θ e o cosseno do ângulo φ, e assim por diante, para y e z. E fazendo essa transformação de coordenadas, a gente pode escrever esse laplaciano aqui que aparece na equação de Schrödinger dessa forma, né? Então, não vou fazer isso, mas pode ser feito, tá? E aí, então, a gente vai escrever, então, o potencial eletrostático de interação do elétron com o núcleo, que vai ter essa cara aqui, né? E a gente vai substituir na equação de Schrödinger, junto com esse laplaciano, né? E a gente vai cair numa equação com essa cara aqui, né? Que é uma equação grande e bastante intimidadora, né? Agora, o que essa equação aqui me sugere é que, olha, eu tenho o primeiro termo aqui, só depende do R. O segundo termo não depende do R, ele só depende de θ e de φ. E o terceiro termo, de novo, só depende do R, né? Então, o truque que a gente faz aqui para resolver é chamado de separação de variáveis. Então, a gente escreve a função de onda psi como sendo um produto de uma função que só depende de θ e de φ e uma outra função que só depende do R. Manipulando um pouco aquela equação, a gente consegue separar em duas equações. Então, eu tinha uma equação de Schrödinger só, e fazendo a separação de variáveis, a gente consegue igualá-la, não igualá-la, a gente consegue escrever duas equações agora. Então, uma que depende das variáveis angulares e outra que depende só da variável radial. Então, agora, por mais que essa equação aqui seja cabeluda, eu posso resolver ela porque eu tenho uma equação e uma variável. A variável é R. Então, em princípio, essa equação aqui é solúvel. Antes não era, porque eu tinha três variáveis na equação de Schrödinger. Eu tinha x, eu tinha y e eu tinha z, para uma equação só. Agora que eu escrevi em coordenadas esféricas, eu transformei uma equação em duas, e uma dessas equações depende de uma variável só, que é o R. Então, em princípio, essa equação aqui é solúvel agora. Legal. Então, vamos voltar aqui para a equação que depende das variáveis angulares, e a gente vai ver, olha, que esse primeiro termo depende só de θ, o segundo depende só de φ, e o terceiro depende só de θ. Então, eu posso fazer uma nova separação de variáveis nessa primeira equação aqui, né? Aqui está a separação de variáveis. Então, esse M é chamado de constante de separação de variáveis, que ali no outro caso a gente chamou de E, né? Esse E que apareceu aqui
é a primeira constante de separação de variáveis, tá? E o beta, desculpa, o beta. E agora, então, substituindo essa tentativa, esse ansatz, para a função angular, para a parte angular da função de onda, a gente vai dividir essa equação aqui em outras duas equações, sendo que uma depende só de φ e a outra depende só de θ. Então, veja só, eu consegui quebrar a equação de Schrödinger em 3 equações. E cada equação depende de uma variável só. Uma depende de R, uma depende de θ e uma depende de φ. Então, agora, em princípio, eu consigo resolver para descobrir a função de onda em termos de θ, que vai ser esse θzão de θ, de φ, que vai ser esse φzão de φ, e de R, que vai ser a parte radial da equação de Schrödinger. Então, a parte que depende de φ é a mais fácil de resolver. E a gente descobre que essa constante de separação de variáveis m, ela tem que assumir valores inteiros, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de um número quântico, e ele é quântico porque ele é quantizado. Ele não pode ter qualquer valor, o valor dele tem que ser um inteiro, positivo ou negativo, ou zero, né? Isso porque essa função tem que ser periódica, né? Bom, a parte angular que depende de θ, ela é uma equação mais cabeluda, mas essa equação é conhecida desde o século XVIII e já foi resolvida por um matemático francês, Legendre, e a solução dela são as funções de Legendre, né? Então, as funções associadas de Legendre, elas têm essa cara aqui, né? E agora surgiu um novo número quântico, que é esse L, que está associado a essa constante de separação de variáveis beta. Então, a gente prova que esse beta tem que ser igual a L vezes L mais 1. Então, agora eu tenho 2 números quânticos, o L e o M. Né? Sendo que o L também tem que ter valores inteiros. Né? Muito bem. E aí sobra a última parte. Eu já tenho a parte em φ, a parte em θ, e agora a gente tem essa equação aqui cabeluda para a parte radial, mas, de novo, essa equação já era conhecida e tinha sido resolvida por um outro matemático francês, que era Laguerre, né? A solução dela vai me dar esses valores de energia, e agora surgiu mais um número quântico, esse M, que também tem que ter valores inteiros e positivos, no caso do M, né? Então, os números quânticos estão interligados entre si, então o L também só pode assumir valores inteiros entre 0 e n menos 1. Né? E o M, ele também só pode assumir valores entre menos L e mais L. Né? Então a gente resolveu exatamente a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Eu achei o valor do alto valor, a energia, que apareceu ali no começo da equação de Schrödinger. Ela é quantizada, porque ela só pode variar dependendo do valor desse número inteiro aqui, que é o n. E a própria função, ela vai ser obtida como um produto, né, da parte radial com a parte angular, né, que a gente discutiu nos slides anteriores. Então, eu posso até fazer gráficos dessa parte radial da função de onda, que são os polinômios de Laguerre, né? E se você fizer gráficos, você vai ter esse tipo
de curvas, dependendo do valor de N que vai ser usado e dos valores de L. Então, na verdade, se a gente pegar a densidade, que é dada pelo produto da função de onda por si mesma, integrada em todo o espaço, nas variáveis angulares, né, θ e φ, a gente vai ter esse tipo de curva, né? Isso daqui deve ser familiar para vocês, que são simplesmente as funções de onda hidrogenoides ou os orbitais atômicos, que alguns de vocês, enfim, já devem ter visto até no ensino médio, mesmo que não soubessem muito bem o que significava, né? Então, os orbitais S são esféricos, sendo que o número de nós, que são regiões proibidas, né? Então, essa região branca aqui a gente chama de nó, porque o elétron tem probabilidade zero de estar aqui. E essas regiões escuras são as regiões de maior probabilidade de encontrar o elétron, né? Então, quando eu pego o nível 1s, eu não tenho nenhum nó. Quando eu pego o 2s, eu tenho um nó. E quando eu pego o 3s, eu tenho 2 nós, e daí por diante. É interessante a gente ver que, embora o elétron tenha energia diferente no nível 1s, 2s e 3s, note que, em teoria, o elétron poderia estar na mesma localização espacial em relação ao núcleo, porque o centro desses orbitais, ele é uma região que tem probabilidade alta em todos os casos aqui do elétron estar. Então, o elétron no nível 3s pode estar aqui do ladinho do elétron no nível 1s, mas ele vai ter uma energia diferente. Olha aqui, que coisa completamente anti-intuitiva, né? Mas esse é o mundo quântico. Então, aqui a gente tem os orbitais P, né? Então, N igual a 2, L igual a 1 e M igual a 0. Esse aqui, então, seria o PZ. Esse aqui seria o PX ou PY, né? E daí por diante. Então, eu tenho os orbitais D, né? Onde o L vale 2. Aqui eu tenho um orbital 4s, aqui eu tenho um orbital 4p, e daí por diante, né? Aqui então já são orbitais F, aqui eu tenho orbitais D, aqui orbitais F, porque o L vale 3, e daí por diante. Então, esses orbitais que a gente vê aqui bonitinhos, eles saíram de um cálculo teórico, que é a equação de Schrödinger. E, em princípio, isso daqui só vale para o átomo de hidrogênio, não vale para, em princípio, não vale para outros átomos, pelo menos eu não provei que valha, né? Embora esses resultados sejam teóricos, existe esse trabalho aqui, de 2013, em que uns físicos pegaram um átomo de hidrogênio a baixíssima temperatura, incidiram um laser de alta precisão no átomo, com o propósito de ejetar elétrons desse átomo, e colocaram um anteparo embaixo do átomo para coletar os elétrons que são emitidos. Então você veja que os elétrons foram emitidos com maior probabilidade nessa região aqui e com menor probabilidade nessas outras regiões. O elétron ele não precisa necessariamente o tempo todo estar no orbital 1s, mas essa figura aqui é muito bonita porque ela indica orbitais S do átomo de hidrogênio, né? E é um trabalho experimental. Então, é um trabalho muito, muito bonito mesmo. Mas é importante a gente ter em mente
que essas imagens aqui vêm de um cálculo teórico e que, em princípio, ele só vale para o átomo de hidrogênio. Né? Agora, o que acontece quando eu tenho mais do que um elétron? Né? Tudo bem, eu resolvi o átomo de hidrogênio, mas a natureza é muito mais complexa que o átomo de hidrogênio. Pega o átomo de hélio. Então, no átomo de hélio, eu tenho 2 prótons no núcleo e eu tenho 2 elétrons em volta desse núcleo. Então, agora, o meu potencial eletrostático, ele é R1 menos R1, R1 menos R2 e R1 menos R2. Então, agora, o negócio complicou. Eu não posso mais escrever. Eu tenho aqui 2 variáveis, que seria o R1 e o R1, e no caso do átomo de hidrogênio, eu escrevi em termos desse R, que seria só a distância entre o núcleo e o elétron. Eu não posso mais fazer isso aqui agora, porque eu tenho 2 elétrons. E pior ainda, eu tenho em termo de interação de um elétron com o outro. Então, agora, antes eu tinha uma equação de Schrödinger com 3 variáveis, que eram x, y e z. E quando eu vou para o átomo de hélio, eu tenho uma equação só, e agora eu tenho 9 variáveis, que são as coordenadas x, y, z do núcleo, as coordenadas x, y, z do elétron 1 e as coordenadas x, y, z do elétron 2. Então, se o elétron 1 se move, o elétron 2 sente, e ele vai se mover também. Agora, quando ele se mover, ele vai atuar no elétron 1 de novo, e vai atuar no núcleo também. Então, esse acoplamento de graus de liberdade, que a gente chama, às vezes, de correlação, ele faz com que o problema seja extremamente difícil de ser resolvido. Né? Então, qualquer tentativa de resolver a equação de Schrödinger, além do átomo de hidrogênio, exatamente, analiticamente, enfim, não vou nem dizer que é loucura, é falta de conhecimento mesmo. Né? Então, a gente precisa de aproximações. E as aproximações da teoria quântica, elas surgiram muito rapidamente e algumas são muito eficientes. Então, a gente consegue resolver o átomo de hélio com uma precisão monstruosa em comparação a qualquer exercício. Isso por teoria de perturbação e outros métodos, né? Método variacional, enfim. Existem diversos métodos que permitem que eu resolva o átomo de hélio de maneira muito precisa. Agora, esses métodos aproximados, que são numéricos, então não são mais métodos analíticos, eles são numéricos, e mais do que isso, a gente parte do pressuposto que os orbitais atômicos que a gente descobriu para o átomo de hidrogênio continuam valendo para os demais átomos. Então, embora eu não tenha provado que existem níveis 1s, 2s, 2p, 3d para os demais átomos, a gente assume que existem. Né? Então, isso já é uma aproximação, mas é uma aproximação que resulta em resultados muito bons. Então, por esse motivo, é razoável manter essa aproximação e confiar nela. Tá? Mas eu não tenho prova por A mais B que seja assim. Deixa eu ver. Arthur, tá aí ainda? Tá acompanhando? Tem alguma questão? Nenhuma questão? Tá bom. Vamos lá, então. Então, bom, e se eu pensar, então, nesses sistemas aqui cristalinos,
aí o problema é muito maior, né? Então, o carbono tem 6 elétrons, o diamante tem 14, o oxigênio tem 16, e daí por diante, isso sem pensar nos demais átomos, né? Então, só aqui olhando as células unitárias desse sistema, você pode ver quantos átomos eu tenho. Se eu não consigo resolver analiticamente nem o átomo de hélio, que dirá desses demais sistemas, né? Então, a equação de Schrödinger, ela depende de 3 vezes o número de elétrons, né? Porque eu tenho as coordenadas x, y, z, ou r, θ e φ, se você quiser pensar em coordenadas esféricas. E ele depende de 3 vezes as coordenadas nucleares também, né? Bom, tem esse termo aqui no potencial coulombiano, que é um termo atrativo, e acopla graus de liberdade nucleares com graus de liberdade iônicos, né? Então, agora o que a gente tem que fazer, sabendo que a equação de Schrödinger é muito complicada, a gente tem que tentar simplificar ela de alguma forma, né? Então, ao longo da história, os físicos, os cientistas, os matemáticos foram tendo ideias, né? Então, a primeira ideia que eu vou mencionar aqui é chamada de aproximação de Born-Oppenheimer. Esse Oppenheimer, para quem não sabe, é o pai da bomba atômica. Mas depois que ele inventou, que ele criou a bomba atômica, né, não criou sozinho, mas ele foi o líder. Ele passou a vida como um pacifista e foi um grande opositor, não queria que os Estados Unidos tivessem bombas atômicas e sofreu muito por causa dessa postura dele, né? Bom, a ideia desses caras é a seguinte: o núcleo atômico é muito mais pesado que o elétron. Então, a massa do próton, eu não sei porque eu pus 5 aqui, ela na verdade é da ordem de 1000 vezes maior que a massa do elétron. Então, se você pensa no átomo de hidrogênio, essa já é uma diferença grande. Agora, pensa no átomo de hélio, você já tem 2 prótons e 2 nêutrons, né? Então, um núcleo de hélio é muitíssimo mais pesado que um núcleo, que um elétron. Então, veja bem, a questão é, eu escrevi aqui a velocidade, eu estou até surpreso, porque é mais sutil do que isso. O ponto é o seguinte: se o elétron muda de posição, a força eletrostática entre o elétron e o núcleo vai puxar o núcleo para se rearranjar também. Só que o núcleo ele vai responder muito mais lentamente a esse rearranjo nos elétrons e se deslocar do que o elétron vai responder quando o núcleo muda de lugar. Então, assim, é como se fosse, sei lá, um elefante, o núcleo, e o elétron é a mosca que fica em volta do elefante. Então, quando o elefante mexe, a mosca vai atrás. O elefante mexe para o outro lado, né? Agora, a mosca pode ir longe quando o elefante tenta pegar ela e o elefante não consegue, né? Então, por esse motivo, a gente pode considerar que os elétrons respondem imediatamente a qualquer movimentação dos núcleos. Contudo, os núcleos, eles demoram para responder a modificações nos elétrons. Então, quando os elétrons apenas flutuam, o núcleo não sente isso muito, né? Então, a gente considera que os elétrons, eles sentem o potencial
eletrostático dos núcleos, como se os núcleos estivessem parados. O que significa, pessoal? Significa que quando eu vou considerar esse termo aqui na equação de Schrödinger dos elétrons, eu considero que esse errão aqui é uma constante. Eu vou falar, olha, esse errão aqui não é mais uma variável, ele é uma constante. Então, o núcleo está no ponto XYZ, ele vai ficar lá. Aí eu vou calcular o que aconteceu com os elétrons, ignorando que esse núcleo aqui pode se mexer porque esse elétron aqui mudou de lugar. Né? Essa é a ideia da aproximação de Born-Oppenheimer. Obviamente, existem situações extremas nos quais essa aproximação falha, né? E isso é quando você tem um sistema a altíssimas temperaturas, por exemplo, um plasma, que é o estado da matéria que você tem no Sol, né? Então, a temperaturas muito altas, os elétrons e os núcleos basicamente se separam e os núcleos se movem com velocidade altíssima. Né? Ou no caso que você tem radiação, então radiação alfa, que são núcleos de hélio, então são núcleos de hélio altissimamente energéticos. Então, nesses casos, a aproximação de Born-Oppenheimer falha, mas quando você está estudando um material ali, a temperatura ambiente, ela com certeza não falha. Então, já é uma grande coisa, porque na equação de Schrödinger, que eu tenho 3L coordenadas nucleares e 3I coordenadas eletrônicas, eu já consegui me livrar de uma parte do problema. Bom, infelizmente, continua outra parte do problema, mas a gente vai por partes, como eu falei. Né? Então, agora, a gente, em princípio, resolve a parte eletrônica, e depois eu substituo o resultado da parte eletrônica para resolver a equação dos núcleos. Né? E aí eu vou ver como é que os núcleos se mexem. Bom, isso ainda não é o bastante. Então, ali na década de 60, surgiu essa ideia, que é chamada de teoria do funcional da densidade, em inglês Density Functional Theory, e daí o acrônimo, né, a sigla DFT. Então vamos pensar, Density Functional Theory. Então quando eu falo de densidade, vocês vão pensar na densidade de um sólido, ou vocês podem pensar, por exemplo, em densidade populacional. Né? Então, vamos olhar para esse mapa aqui, e o que esse mapa está me dizendo? Eu tenho coordenadas Y e X aqui no mapa, né? E em cada ponto desse mapa, em cada par XY, eu vou associar um valor de densidade populacional, de densidade populacional, né? Então, se eu pegar esse ponto aqui, que é onde está São Paulo, eu vejo que a densidade populacional aqui é esse vermelho escuro. Então, eu tenho da ordem de entre 101 e 500 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Se eu mantenho a coordenada horizontal fixa e vou variando a coordenada Y, eu vou chegar aqui em Goiás, onde a densidade populacional agora já diminuiu para algo entre 11 e 40 habitantes por quilômetro quadrado. Continuo subindo, vou chegar lá no Pará, onde a densidade populacional baixa ainda mais para algo entre 2 e 10 habitantes por quilômetros quadrados, né?
Se eu vou um pouquinho aqui para a direita, para os lados do Amazonas, a densidade populacional baixa mais ainda, menos do que 2 habitantes por quilômetros quadrados. E se eu me mantenho na mesma coordenada y e me desloco agora para a direita, eu vou na direção aqui do litoral da Paraíba, onde volta para algo entre 40 e 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então, quando eu falo de densidade populacional, é uma função de x e de y que atrela um número de pessoas por quilômetro quadrado a uma região. Então, quando eu falo em density functional, vamos ter em mente esse mapa aqui de densidade dentro de um domínio, que é o mapa aqui. Né? Legal. Então, quando eu falo de densidade eletrônica, eu vou pensar em quantos elétrons eu tenho em algum ponto do volume do meu sistema. Né? Então, density functional vem de densidade eletrônica, e densidade eletrônica é isso. Né? Então, ao invés de ter pessoas aqui, eu poderia falar de elétrons. A ideia é a mesma. Só que ao invés de ser um mapa aqui, o mapa do Brasil, é um sistema, né? Uma célula unitária, um cristal, uma molécula. E functional é um conceito matemático que é uma função de uma função. Né? Então, quando eu tenho uma função... Quando eu tenho uma função, os valores, ela atrela valores de coordenadas a um número. Né? Então, eu pego x, y, z, um trio x, y, z, e eu associo a isso um valor. Né? Que no caso de densidade populacional era ali 100, 40, menos do que 2, etc. Um funcional é uma função que depende de uma função. Então, por exemplo, a energia de um sistema quântico, ela depende da função que é a densidade eletrônica. Então, por isso eu digo que a energia é um funcional da densidade eletrônica. Então, a gente indica funcional assim com colchetes, né, e a função dentro. Então, daí que vem o nome teoria do funcional da densidade. Né, porque a energia do sistema quântico depende da função de densidade eletrônica. Né, ou seja, ela depende de como os elétrons se distribuem dentro desse sistema quântico. Né. Então, eu peço desculpas que esses slides aqui eles estão em inglês, eu vou modificar antes de postar. Mas a teoria do funcional da densidade, ela se baseia em duas ideias, que são dois teoremas matemáticos provados por Hohenberg e Kohn no ano de 1964. Então, Walter Kohn, pesquisador, se eu não me engano, ele era suíço e migrou para os Estados Unidos na guerra, e Hohenberg era francês. Bom, então, a primeira sacada deles é que o potencial define unicamente o sistema físico. Como eu falei para vocês lá no começo da aula, então eu mostrei o grafite e o diamante, falei, olha, por que esses caras são diferentes? Por causa do potencial. Depois eu mostrei o diamante e o silício e falei, olha, o arranjo cristalino dos dois é igual, mas pelo fato dos átomos serem diferentes, então o potencial também vai ser diferente. Né? Então, esse é o primeiro teorema
de Hohenberg e Kohn. Então, o potencial define unicamente a densidade eletrônica e vice-versa, né? Então, eles provaram que a densidade eletrônica num sistema quântico, né, pensa de novo naquele mapa mundi em que eu mostro a densidade potencial, populacional, e ao invés de pensar em pessoa, pensa em elétron. É isso daqui que essa função é. Então, a densidade eletrônica define o potencial, da mesma forma que o potencial define a densidade eletrônica. Essa foi a primeira sacada deles. Né? E a densidade eletrônica é dada por essa equação aqui, que é simplesmente o produto da função de onda integrado no espaço. Então, a ideia de Hohenberg e Kohn a partir desse primeiro teorema é, em princípio, eu posso descrever um sistema quântico, ao invés de pensar em função de onda, eu posso pensar em densidade eletrônica. E qual é a vantagem disso? Bom, a função de onda, se eu pegar só os elétrons, eu vou ter 3 vezes n, onde n é o número de elétrons, graus de liberdade. Agora, quando eu pego a densidade eletrônica, eu tenho só 3 graus de liberdade. Então, puta sacada. Por enquanto eu ainda não sei fazer isso, mas olha a ideia que eles tiveram. Que ideia legal, né? Então, ao invés de considerar a mecânica quântica em termos de função de onda, eu trato a mecânica quântica em termos da densidade do sistema, e o teorema deles provou que essas descrições são equivalentes. Eu volto a dizer, eu ainda não sei como fazer isso. Eu não tenho uma equação de Schrödinger ainda para densidade eletrônica. Então, o que eles provaram é algo muito interessante de um ponto de vista teórico e matemático, mas com muito pouco efeito prático por enquanto. Então, essa foi a primeira sacada. E a segunda sacada do Hohenberg e do Kohn foi a seguinte: a energia de um sistema quântico como funcional da densidade eletrônica vai ser sempre maior do que a energia como funcional da densidade eletrônica exata. Esse teorema é importantíssimo, porque ele diz o seguinte, ó, se você errar, então pega o silício, e aí você chuta uma densidade eletrônica aleatória para o silício. Esse teorema de Hohenberg e Kohn disse que qualquer chute que você der vai resultar numa energia maior do que a densidade correta do sistema. Então, isso significa que eu posso dar um chute, e se eu conseguir melhorar esse chute, a energia vai se aproximando da energia exata. Isso é muito importante, porque se eu pudesse dar um chute que por acaso resultasse numa energia menor... O que foi? Caiu, Arthur? Deu um estalo aqui. O que foi esse estalo? Tá, mas você está me ouvindo, não caiu nada, né? Ah, legal. Vamos continuar então. Então, eu em princípio posso usar um método variacional em que eu parto de uma função densidade tentativa e eu vou melhorando ela
e a energia vai diminuindo, né? Se a energia for diminuindo, eu estou indo na direção certa, se ela aumentar, eu estou indo na direção errada. Então, esse segundo teorema é importantíssimo também. Tá? Mas, de novo, eu ainda não sei como usar isso de maneira prática. Né? E a ideia de usar isso de maneira prática surgiu no ano seguinte, em que Walter Kohn voltou para os Estados Unidos e começou a trabalhar com um pós-doc dele, chamado Liu Shan, e eles desenvolveram as equações de Kohn-Sham. Então, as equações de Kohn-Sham, elas têm cara de equação de Schrödinger, mas não é uma equação de Schrödinger. Né? Então, você parte de um potencial eletrostático, mas esse potencial ele é dado agora em termos da densidade eletrônica. Né? E a partir desse potencial, você substitui nas equações de Kohn-Sham e você vai ter aqui pseudo-funções de onda e pseudo-energias que são chamados de autofunções de Kohn-Sham e autoenergias de Kohn-Sham. Não é a equação de onda, não é a energia eletrônica. Tá? Mas a gente vai ver que em alguns casos elas se aproximam. Então, esse potencial de Kohn-Sham, ele é dado por um potencial externo, que no caso vai ser gerado, por exemplo, pelos núcleos. Ele é dado por um potencial que a gente chama de potencial de Hartree, que é esse termo aqui, que depende da densidade eletrônica. E ele tem mais um termo de troca e correlação. Né? E eu vou voltar para explicar o que é o termo de troca e correlação. Então, a ideia de Kohn-Sham é o seguinte: você parte de um chute para a densidade eletrônica, que você chuta, você sabe qual é a estrutura cristalina do silício, você sabe como é que é a nuvem eletrônica do silício, então você chuta. A partir dessa estrutura cristalina, você chuta qual vai ser a densidade eletrônica. Né? Aí você calcula o potencial de Kohn-Sham e você substitui esse potencial de Kohn-Sham nas equações de Kohn-Sham. Tá? E agora você vai ter aqui um elétron individualmente sentindo esse potencial de Kohn-Sham. Então, é como se o elétron não interagisse mais com cada outro elétron individualmente, ele interage com um potencial que é gerado por todos os elétrons e por todos os núcleos. Né? Então, obviamente que quando eu faço isso, eu estou aproximando big time. Né? Eu estou fazendo uma aproximação severa aqui. Então, aquilo que eu falei para vocês, quando um elétron muda de lugar, por causa desse potencial aqui, todos os outros elétrons sentem a mudança dele e também mudam. Então, esse potencial aqui muda. E esse efeito eu chamo de correlação. Só que eu perdi, de certa forma, a descrição desse efeito quando eu estou resolvendo essa equação de um elétron só. Tá? Então, na verdade, a gente vai resolver essa equação de Kohn-Sham para todos os elétrons do sistema, para a gente calcular a nova posição deles. Né? E aí, depois que a gente calculou a nova posição dos elétrons, a gente calcula de novo a densidade eletrônica e a gente compara se mudou muito em relação ao meu chute inicial. Né? Você pode comparar tanto a densidade eletrônica ou, como é mais comum fazer, comparar a energia total.
Instalou de novo, deixa eu ver se você não caiu, Arthur. Caiu, né, Arthur? Arthur, você lembra onde a gente estava quando eu caí? Tá, vamos lá então. Vamos lá, Arthur, vamos retomar então. Bom, é, o que eu estava dizendo é, a gente então vai resolver essas equações de Conchamp para cada um dos elétrons do sistema. A gente vai achar então as posições dos elétrons e vamos calcular uma nova densidade eletrônica. E aí eu vou ver se o meu resultado de energia ou de densidade eletrônica variou muito em relação ao que eu tinha inicialmente. Oi, Arthur.
Você está me ouvindo agora? Vamos tentar de novo. Foi algum problema no Google Meets que a minha internet aqui está funcionando bem. Então, vamos lá. Vou tentar mais uma vez. Então, o que eu estava dizendo é que a gente vai resolver a equação de Conchan para cada um dos elétrons que tem no sistema. E depois que a gente resolver, então, a gente vai conseguir calcular a nova densidade eletrônica simplesmente fazendo o produto, o somatório do produto das autofunções de Conchan de todos os elétrons no sistema, e eu consigo estimar a energia total do sistema a partir disso. Então eu comparo essa nova densidade eletrônica ou essa nova energia com a que eu tinha no começo, com o meu chute inicial, né? Se tiver parecido, eu posso falar, olha, parecido dentro do meu critério, dentro do que eu julgo ser bom o bastante, eu falo, o sistema convergiu, vou parar o cálculo. Se não estiver próximo bastante dentro do meu critério, eu julgo Vamos lá, Arthur, eu desisti de tentar com a minha internet e estou tentando com o celular agora, a internet do celular. Vamos ver se agora vai. Você está me ouvindo bem, Arthur? Tá bom. Então vamos lá, acho que é a quinta vez que eu paro nesse lugar aqui. Então, o que eu estava dizendo é que a gente vai resolver a equação de Conchan para cada elétron individualmente. Então, esse V que cada elétron sente, ele é igual para todos eles. O que muda é a posição do elétron em relação ao V. E então, esse V é como se fosse um campo médio criado por todos os elétrons e todos os núcleos do sistema, né? E, como eu falei, quando um elétron se move, em princípio, os outros elétrons se movem também. Então, esse V aqui deveria mudar. Só que a gente ignora isso, né? E esse tipo de aproximação que a gente faz resulta no problema de erro de correlação, a gente chama.
Então, correlação é justamente isso, é quando você mexe um elétron, os demais se mexem, só que quando os demais se mexem, o elétron que você mexeu vai mudar de novo. E quando ele mudar de novo, todos os outros vão mudar também. E assim por diante, numa maneira extremamente correlacionada, né? Então, como no método de Conchamp, a gente está usando esse V de R, esse potencial médio, eu tenho esse erro de correlação eletrônica, né? O outro erro que a gente tem é o erro de troca. E como vocês sabem, num sistema quântico, se você troca dois elétrons, a função de onda muda de sinal. E isso tem uma implicação energética. Só que aqui nesse caso, como eu tenho um elétron só interagindo com um campo médio, não faz sentido eu falar de dois elétrons trocando de lugar. Então, eu também tenho o erro de troca, né? E é por isso que aqui, no termo de Conchamp, aparece esse XC, X de exchange, e C de correlation, então troca e correlação. Esse termo aqui no Conchamp, a gente coloca ele na mão, ele é aproximado, né? Então, essa é uma aproximação grande que o método de Conchamp tem. Para muitos sistemas de interesse, a correlação eletrônica não é importante demais e a gente consegue se sair bem aproximando ela do jeito que a gente aproxima. Para outros sistemas não é. Principalmente sistemas pesados, mas essa é outra história. Bom, então legal. Então a gente resolve a equação de Conchamp e obtém as autofunções de Conchamp para cada um dos elétrons e a gente soma o produto dessas autofunções de um elétron, obtendo uma nova densidade eletrônica, e aí a gente substitui no funcional da energia para calcular a energia do sistema. E aí eu comparo com o que eu tinha obtido no meu chute inicial. Se o resultado for parecido, dentro do critério que eu estipulo, eu falo, legal, o sistema convergiu, eu estou satisfeito com a minha resposta. Se ele não estiver bom o bastante, eu jogo essa nova densidade eletrônica que eu obtive como um novo input do meu algoritmo, calculo o potencial de Conchamp, calculo as autofunções de Conchamp para cada um dos elétrons e obtenho uma nova densidade eletrônica do sistema todo. Então, esse algoritmo aqui cíclico, que usa o output de uma rodada como input da rodada seguinte, a gente chama de método autoconsistente, né? E esse método autoconsistente só é possível por causa do segundo teorema de Conchamp, que me diz que a energia da densidade exata é menor do que a energia de qualquer outra densidade, né? Então, sempre que eu for fazendo esse método autointerativo, se a energia estiver diminuindo, eu sei que eu estou indo na direção certa, né? Então, legal. Então, é importante dizer aqui que, embora os teoremas de Hohenberg e Kohn sejam exatos, as equações de Conchamp são bem aproximadas, né? Então, essa é a ideia do método da teoria do funcional da densidade. Então, em princípio, ela serve para a gente determinar a configuração eletrônica e nuclear, né, e atômica de um sistema através da minimização da energia total. Mas então, eu não tenho funções de onda.
em princípio, no método de Conchamp, né? Aquelas autofunções de Conchamp que aparecem na equação de Conchamp, esses psi-i, psizinho i, né? E esses epsilon i, eles são entidades matemáticas que a gente chama de multiplicadores de Lagrange, né? Só que a gente costuma aproximar eles como sendo a função de onda dos níveis eletrônicos, né? E na prática, isso dá muito certo, né? Então, se você pega, por exemplo, o silício e descreve a estrutura, a maneira como a energia dos elétrons varia dentro de uma zona de Brillouin, você obtém extrema semelhança com o resultado experimental, embora costuma haver um erro no gap de energia que vai de 30% a 50% do valor exato. Contudo, essa distribuição aqui costuma ser muito boa, tá? Então, quem não fez estado sólido ainda não vai estar muito familiarizado com esse tipo de gráfico de estrutura de banda. A gente vai discutir de novo mais para frente. Enfim, então a gente tem aqui dentro ainda o potencial dos núcleos, que os núcleos geram nos elétrons, e a gente tem esse termo de troca e correlação aqui, que a gente também não tem como saber ele dentro do método de Conchamp, então ele é aproximado, como eu falei para vocês. Então o que a gente faz é, a gente pega um gás de elétrons livres e a gente calcula exatamente esse termo de troca e correlação para um gás de elétrons livres que tem a mesma densidade eletrônica do sistema, e a gente substitui aqui. E, em geral, isso dá bons resultados, né? Bom, então, êxitos do DFT. Ao contrário de elementos finitos ou de dinâmica molecular clássica, ele não exige nenhuma parametrização de dados experimentais, né? Isso possibilita que a gente considere o método altamente preditivo, né? Você pode comparar com resultados experimentais, mesmo com resultados experimentais limitados, você tem uma certa confiabilidade no método. Bom, se você usa o DFT, a estrutura cristalina dos sistemas, os parâmetros de rede, comprimento de ligação em moléculas, ele costuma ser muito bem descrito, né? O erro é da ordem de 2%, em alguns casos chega a 3%, né? O rearranjo atômico, a estrutura cristalina em geral, quando você tem defeito, quando você tem uma nanoestrutura, o DFT costuma descrever isso muito bem. O DFT prevê, por exemplo, se um defeito é doador ou aceitador de elétron. Então, eu acho que nessa altura todo mundo aqui já sabe o que é um defeito cristalino. Então, você tem uma vacância ou você tem uma impureza numa estrutura cristalina. Essa impureza pode receber elétron ou doar elétron. E, em geral, o DFT permite que a gente preveja isso bem. Propriedades óticas da matéria, ele também costuma prever bem. Constantes elásticas, com boa precisão. Fônons, né, que são vibrações na rede cristalina, ele prevê bem também. Agora, as deficiências do DFT. Então, o gap de energia, você pega um material como o silício, que tem um gap da ordem de 1,17 electron volts,
o DFT costuma descrever ele com gap da ordem de meio electron-volt, né? Ou seja, um erro de mais de 50%. E aí, se você pega um material como o germânio, que tem um gap da ordem de 0,6 electron-volt, o DFT prevê ele como metálico, né? Então, esse é um problema sério do DFT. Contudo, a cara dos níveis eletrônicos, como é que eles variam dentro da zona de Brillouin, isso o DFT prevê muito bem. Ele sobreestima, superestima a energia de ligação entre átomos. Então, no caso de químicos, isso é um problema, porque eles precisam de dados extremamente precisos para isso, né? Para energia de ligação de átomos. Então, os químicos costumam usar outros métodos ab initio também, mais precisos que o DFT, só que muito mais caros computacionalmente. Então, esses são métodos que permitem você trabalhar com muito poucos átomos, né? Menos da ordem de 50, em alguns casos da ordem de 10, 12. Ligações de longo alcance ou sistemas correlacionados, como eu falei para vocês, então, átomos pesados, em que a correlação entre os elétrons é muito grande, o DFT tem dificuldade de descrever. Sistemas com Van der Waals, o DFT descreve hoje em dia, mas aí a gente perde um pouquinho o caráter ab initio do DFT, porque dependendo do tipo de sistema, você precisa fazer uma implementação diferente do Van der Waals, né? Então, Van der Waals, que existe muito entre moléculas, as moléculas de água interagem por Van der Waals. E para você descrever isso com DFT, existem várias maneiras de implementar o Van der Waals no DFT, e nem todas são boas para todos os sistemas, né? Então, nesse sentido, o DFT perde um pouquinho a característica de ser ab initio, porque você precisa ter dados experimentais para poder saber se a sua implementação de Van der Waals está funcionando bem ou não. Então, sistemas que têm elétrons localizados, como é o caso do ferro, tem orbitais D semi-preenchidos, o DFT apanha para descrever. E, de novo, existem métodos para a gente minimizar esse problema, mas isso vem à custa do caráter completamente ab initio do DFT, né? Dificuldade em distinguir defeitos rasos, que são facilmente ionizados, de defeitos profundos, e tamanhos de simulações limitados, né, reduzidos. Bom, eu podia falar ainda de pseudopotenciais, mas eu vou parar por aqui. Eu sei que a aula já foi densa. No começo da próxima aula eu falo de pseudopotencial e a gente vai começar então a fazer simulações com DFT, umas 2 ou 3 provavelmente, tá bom? E aí o nosso curso termina. Então é isso, Arthur, obrigado pela participação. Você tem alguma questão? Tem alguma questão, Arthur? Alguma dúvida? Tá bom. Espero que as dúvidas surjam depois na hora de estudar. Então é isso, Arthur. Bom fim de semana, bom feriado. E o software resolve. Bom fim de semana, bom feriado. Na quarta que vem, a nossa próxima aula. E aí a gente vai começar a botar a mão no DFT aqui, tá bom? Então você e a sua colega podem, espero que já estejam trabalhando no seminário de vocês, mas podem seguir em frente com isso, tá bom? Boa noite, Arthur.